E nós vamos tirar uma fotinha no final também. Por favor, não saiam. Deixa o Eduardo falar. Não está gravando ainda, tá? Deixa ele começar aqui. Acho que vai fazer um barulhinho. E internet, bora? Isso. Então, nós estamos iniciando aqui o nosso terceiro momento, terceiro encontro, terceira palestra da primeira jornada FSE de Mato Grosso. Conosco o doutor Eduardo, né, que se apresenta nesse momento, trazendo para a gente essa temática de ciência e religião. Existe diálogo na prática médica? Eduardo, está com você. Tá, joia. Bom, primeiramente, boa noite. E eu quero agradecer o convite da FEICE para estar trazendo essa palestra, essa conversa, na verdade, esse diálogo também, né? A respeito do que nós vamos falar hoje à noite, de ciência e religião, existe diálogo na prática médica. A pedido da professora Elane, então, eu vou me apresentar, tá? Então, eu sou natural de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Cresci nessa cidade e fiz faculdade de medicina na Unesp de Botucatu. Terminei minha formação como médico lá na Unesp, em Botucatu. Fiz especialização em cirurgia geral, que é um pré-requisito para subespecialidade. Fiz 2 anos em Botucatu mesmo, na Unesp. E depois eu prestei prova na Unesp e na Unicamp e outras faculdades. Acabei passando tanto na Unesp como na Unicamp e fiz a minha especialização de cirurgia do aparelho digestivo na Unicamp. E me formei lá. E desde 2009 eu trabalho no Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Trabalho com pacientes de câncer, sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral, fiz título de cirurgia bariátrica, também acabei caminhando para a área de cirurgia oncológica, prestei título, sou hoje titulado de cirurgia oncológica para poder trabalhar nesse hospital de câncer, e hoje eu sou o coordenador de residência médica de cirurgia oncológica lá no nosso hospital. Então, a gente tem alguns alunos que já se formaram como médicos, estão fazendo a especialidade em cirurgia de câncer, cirurgia oncológica, e eu sou coordenador do curso deles. A minha jornada religiosa, eu nasci num lar católico e me converti ao cristianismo no sentido evangelical, na igreja presbiteriana, no final da minha faculdade de medicina. E hoje eu moro em Jaú, né, aqui em Jaú, sou presbítero da igreja presbiteriana de Jaú e acabei conhecendo a ABC2, né, que é a Associação dos Brasileiros Cristãos na Ciência, num dos CTPIs, naquele congresso que acontece em Campinas, promovido pela Igreja Chácara Primavera, através do Ricardo Agreste. Num dos estandes estava lá o Marcelo Cabral, e a gente começou a conversar, me interessei, e a gente começou uma amizade gostosa, a gente começou a discutir um pouquinho sobre temas de ciência e religião, até que eu conheci um dos cursos da ABC2, que é o Fundamentos da Vida Intelectual, e depois que eu terminei o Fundamentos da Vida Intelectual, eu me matriculei na pós-graduação de Deus, o Cosmos e a Humanidade, que é o DCH. E foi quando eu conheci a professora Elane, que também é aluna lá, hoje, da pós-graduação, e estamos aqui hoje, ok? Sou casado, muito bem casado, mulher ciumenta para burro, mas eu amo ela também, sou ciumento, tá? Tenho 2 filhos, a Pietra e o Giovanni. A Pietra tem 13 anos e o Giovanni tem 10 anos, ok? Gente, vamos começar então, depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Meu tema então é ciência e religião, existe diálogo na prática médica, né? Para começar a aula, eu preciso estabelecer alguns conceitos com vocês, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa apresentar esse slide. Vocês estão vendo de um lado azul, ciência, e de um lado vermelho, a religião. Hoje vocês tiveram uma aula com a professora Elane, e ela apresentou um pouquinho o conceito para vocês a respeito das formas de interagir da ciência e da religião.
E hoje nós estamos trabalhando aqui uma questão de diálogo, mas ela pode ser interpretada de outras formas. Daqui a pouquinho eu vou falar, e a professora falou também. Mas a ciência, ela descreve o que é. E a religião, ela prescreve o que deve ser feito. Essa definição está nesse livro, este livro aqui, tá? Chama-se Depois da Virtude, do MacIntyre, e ele vai trabalhar um pouquinho sobre moralidade. Por que eu trouxe esse conceito? Porque muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de como que religião e ciências elas se conversam. Às vezes a ciência quer fazer papel de religião e a religião quer fazer papel de ciência, e aí é onde que estão os pontos de tensão. Então é muito importante a gente estabelecer o que a ciência faz. Ela descreve, ela fala o que é, ela dá uma noção para a gente de conhecimento. E a religião, ela traz, por outro lado, o que deve ser feito, aponta para uma questão de ética e moral. E aqui eu quero fazer uma pausa com vocês. Porque, veja bem, quando a gente estuda qualquer ramo da ciência, então aqui eu estou na parte médica, e eu vou estudar uma doença, vou estudar um câncer, eu sei como que o câncer funciona, como que a célula se multiplica, se ela tem uma célula normal, ela se transforma, ela sofre uma displasia, ou ela acaba produzindo algum hormônio que vai levar à produção de outro hormônio. Então, o hipotálamo vai estimular a hipófise, que vai estimular a tireoide a produzir o hormônio tiroidiano. E como a professora Elaine é do departamento de química, então vocês já devem ter visto aí alguns mediadores inflamatórios, a questão do segundo mensageiro e tudo mais o que acontece na célula. Então, tem uma série de coisas que dentro da parte médica, dentro da bioquímica, você vai saber descrever e dizer exatamente como acontece. Não é verdade? E você vai poder descrever, por exemplo, o câncer, ele é maligno, ele acometeu o fígado, e ele está obstruindo a sua via de alimentação porque tem um tumor no estômago e tal. Mas o que eu devo fazer com esse câncer? Nós sabemos até que ponto que a ciência pode dizer para mim o que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que curar, ok. Mas sempre é possível curar? E quando eu não puder curar, eu não vou fazer nada? Ou quando eu tiver algum tratamento, e esse tratamento ele causar mais mal do que bem, ele fazer mais dano do que benefício, eu devo prosseguir? Os danos que estão acontecendo estão equilibrados com os benefícios. Eu devo prosseguir? A ciência ela consegue me dar esses dados? E aí a gente está usando o termo religião, que é o que deve ser feito. Mas vamos estabelecer um pouquinho o que é essa palavra religião? Porque talvez, quando fala religião, você já caia num conceito de ou é católico, ou é presbiteriano, ou é evangélico, ou é espírita, ou é ateu, que também é uma religião, que nós vamos entender aqui um pouquinho por quê. Mas aonde que está o conceito da religião? Ela começa um pouquinho em você dizer o que é certo. Quando nós vamos trabalhar esse conceito que eu coloquei aqui de prescrever o que deve ser feito, o que norteia essa escolha é o que é certo. Então, quando você faz essa pergunta, nós entramos no campo da ética. Bom, fazendo um histórico, eu pergunto para você, querido, qual ética? Você já estudou ética? De qual ética nós estamos falando? Nós estamos falando de uma ética lá de trás, fundacionalista, que você estabelece uma crença básica que vai dar uma outra crença, e então você simplesmente vai fazer aquilo que realmente está bem estabelecido numa lógica dedutiva? Ou nós estamos falando de uma ética coerentista, que não precisa ter crença básica, basta eu ter uma coerência que, ok, está certo e eu posso seguir?
Ou a minha ética é uma ética utilitarista. Se é útil, é certo. Se não é útil, não é certo. Ou é uma ética deontológica, que está baseada em eu evitar a dor, de eu fazer as escolhas minimizando danos. Ou eu estou falando de uma ética da virtude? Qual ética nós estamos falando aqui? Eduardo, Então, seu slide não passou. eu não fui ainda com o slide mesmo, viu? Tá? Por enquanto é só o meu discurso. Ok. Tá? Então, trabalhando em cima desse conceito do que deve ser feito, uma conversa sobre ética e discutindo as diferentes éticas do que é certo e do que é errado, eu quero falar sobre uma metaética, que é discutir essas éticas. Então, as minhas escolhas, elas estão ligadas ao que é certo. Mas o que é certo em relação a quê? Então, eu posso ser uma ética emotivista, baseada no que eu sinto, nas minhas emoções. E aí você lembra dos emojis do Zap Zap, né? Pode ser uma ética de Nietzsche, que ela é baseada no poder. Quem tem o poder escolhe e define o que é certo e o que é errado. A famosa busca do super-homem, de Nietzsche. Ou eu posso também trabalhar com uma ética de Aristóteles, onde ele inclui o conceito de eu fazer as minhas escolhas ligadas ao propósito, a um telos, que é a palavra grega, propósito. Eu faço a minha escolha segundo um propósito. E em particular dos gregos, os aristotélicos, eles buscavam o propósito de ser o melhor ser humano. Esse conceito, historicamente, do que deve ser feito, da ética, tudo isso que está mergulhado naquilo que a gente está chamando aqui de religião, ela sai desse mundo natural nosso. Perceba que quando a gente começa a discutir sobre valores morais, a gente sai do campo natural. A gente tem que transcender. Não dá para você ficar só no imanente. Você tem que ir não só pro mundo aqui da realidade física, nós temos que ir para o campo das ideias. Nós temos que ir para uma ciência não naturalista só, mas é para uma ciência sobrenaturalista, que a gente chama essa ciência sobrenaturalista de religião. Mas muitas vezes as pessoas elas falam de religião de uma maneira muito preconceituosa, achando que nós estamos falando de rituais. E não. Todo mundo é imbuído de uma religiosidade ou de uma religião. Todo mundo. E para isso, quando a gente caminha para os dias de hoje, como eu atinjo o meu propósito na minha ética? Então hoje, quando eu faço as minhas escolhas, do que é certo e do que é errado, eu tenho um propósito com isso. Isso foi incluído na nossa forma de pensar lá com Aristóteles. Como que eu atinjo esse meu propósito? De duas formas. Eu tenho dois pilares que compõem a minha caminhada para esse propósito. O primeiro pilar é o pilar social, que é o pilar relacional. Então, imagina o seguinte, ó, vamos para um campo prático aqui. Eu estou lá com o meu paciente e eu tenho que fazer o que é certo para ele. A primeira forma de eu atuar em termos de o meu propósito é trazer cura para ele, eu tenho que trabalhar em relação à minha prática com ele, a minha prática médica. Então é uma questão social, relacional. E a partir daí, o que compõe a minha prática na minha ética? Ou as minhas virtudes, ou os meus vícios. E qual é o segundo aspecto? Eu falei do aspecto social, que compõe a minha ética, que compõe a minha moral, mas eu também tenho o aspecto histórico. Como assim histórico? Veja, quando você olha para o Eduardo, e você veio atrás do médico Eduardo, você não vem de oba-oba.
você vem perguntando, viu, doutor Eduardo é bom? Ah, ele é bom. Como que você sabe que o doutor Eduardo é bom? Você sabe porque fulano tratou com ele, e ele falou que ele é um médico que é muito competente, que ele tem empatia, que ele dá atenção para você, que ele é muito atualizado e tudo mais. Perceba que eu tenho um histórico, eu tenho uma construção de práticas que eu fiz no decorrer da minha jornada como profissional, e eu construí uma narrativa. Então, o meu aspecto histórico da minha ética, da minha moral, ela também tem um aspecto histórico, não só relacional, mas como que eu construí a minha história das minhas práticas, que elas foram acumulativas. Quando eu junto as minhas práticas individuais com as práticas do outro, eu deixo de ter só uma narrativa, mas eu tenho outras narrativas. Eu não vou perguntar do doutor Eduardo. Eu vou perguntar, por exemplo, os médicos do Hospital Amaral Carvalho são bons? Olha só, eu estou pegando várias narrativas ali no Amaral Carvalho para construir o que é certo, o que é bom. E isso, quando eu junto várias narrativas, eu estou criando uma tradição. Tradicionalmente, o Amaral Carvalho é um bom hospital? Bom, posto esse conceito inicial do que significa religião, do que nós estamos falando aqui, e não está relacionado só a uma crença sobrenatural, mas está relacionado, assim, a uma crença sobrenatural que está dentro da gente, relacionado ao que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é belo, uma série de atributos. A partir disso, eu te apresento agora esse conceito. Falando de religião, cada pessoa tem um paladar moral. Eu estou mostrando para vocês aqui, ele é um professor de Harvard, tá? O Jonathan Haidt. Ele escreveu um livro que se chama A Mente Moralista. Este livro, tá? Ele trabalha com esse conceito que você está vendo aí, ó, essa língua. Ele está dizendo que a nossa moral, ela é composta com a nossa língua. O que significa isso, gente? Se eu der para você um pudim e eu pergunto para você, é salgado? Você vai falar assim, claro que não, Edu. Ele é doce. Porque você tem uma parte da sua língua que tem as papilas gustativas que reconhecem aquilo que é doce. Você tem uma outra parte da sua língua que reconhece aquilo que é salgado, que reconhece aquilo que é azedo. Percebe? Então, a partir disso, a nossa mente moral, ela é como uma língua. Eu tenho uma parte dela que eu tenho o paladar relacionado ao que é puro e o que é degradante, ou se você quiser usar o termo, o que é santo e o que é profano. O que é eu seguir uma autoridade, eu submeter a autoridade, ou eu ser um rebelde, a subversão. Ou eu ser uma pessoa compromissada, leal, ou eu ser uma pessoa traiçoeira, ou eu ser alguém justo, ou dar nó até em pingo d'água, ser um trapaceiro, ou eu ser uma pessoa que preza pela liberdade do outro, pela autonomia do outro, em respeito ao outro, ou eu sou um opressor, que eu obrigo o outro a fazer o que eu quero, ou eu tenho a parte do cuidado com o outro. Eu vou fazer algo para o meu paciente tomando os devidos cuidados. Ou eu não tomo cuidado nenhum e eu provoco dano. Perceba que a moral e a ética, como elas estão ligadas a essa composição, entre aspas aqui, religiosa, que faz parte da gente. Por isso, olha o conceito que eu coloquei aqui para vocês. A moralidade é uma combinação do inatismo, que significa você nasce, de certa forma, com alguns conceitos do que é bom e o que não é bom. Você nasce com isso. Você não sabe explicar de onde você veio, disso veio. Mas existe uma parte disso que também é construído pelo meio que você está inserido. Um aprendizado social. Muito bem. Sabendo disso, gente,
eu preciso que você entenda que cada um de nós, indivíduos, cientistas, nós estamos permeados por diferentes tradições. Que por mais que a gente fale que, como cientistas, nós somos laicos, nós somos neutros, nós não somos. Nós estamos inseridos em tradições, que são diversas narrativas, que eu falei para vocês, onde nós pertencemos a um coletivo. É essa tradição. Da mesma forma que eu tenho uma tradição médica, mas dentro da tradição médica, eu tenho uma tradição moral, ética. E dentro dessas tradições morais e éticas, elas são religiosas. E a partir disso, você pode estar inserido numa tradição espírita, numa tradição ateísta, você pode estar inserido numa tradição islâmica ou numa tradição cristã. Bom, agora que você está começando a perceber que ciência e religião estão mais juntas do que nunca, agora eu posso mostrar para vocês esse slide de forma bem resumida de tudo que a professora Elaine falou, das formas que ciências médicas e religião podem lidar. As pessoas podem falar que cada uma cuida de uma coisa, ou elas estão em conflito, ou elas estão dialogando, ou uma acaba ajudando a outra, no sentido de elas têm coisas muito incomuns. Enfim, onde eu quero chegar aqui? Eu sei que o McTayer colocou que uma diz o que é e a outra prescreve o que deve ser feito, mas eu quero que vocês percebam que na hora que a gente começa a fazer ciência, o que deve ser feito, ele participa muito do que a gente consegue reconhecer do que é. Elas estão muito entremeadas, muito. Sabendo disso, vamos trabalhar aqui com algumas situações. O que é e o que eu devo fazer no meio médico. Olha o primeiro caso. Estupro, anomalias e inseminação artificial. Eu não sei se vocês sabem, mas o aborto, tá? Ele pode ser classificado de forma natural, ou seja, a mulher engravidou e espontaneamente ela elimina o produto da fecundação. A gente não chama ainda de feto, tá? O conceito de feto, ele está ligado ao tempo de gestação, ao tamanho do embrião, enfim, uma série de conceitos que não é o escopo da nossa aula aqui, tá? Mas, onde eu quero chegar? Nós temos o tipo de aborto que é natural, espontâneo, um acidental, sofreu um acidente de carro, perdeu o embriãozinho, perdeu o bebê, enfim. O criminoso, que ele é induzido, ele é ilegal, e aqueles que são legais ou permitidos. E aí entra o caso do estupro, das anomalias, que eu coloquei aqui, o feto que não tem cérebro, ou numa situação que você vai para uma situação de gestação, que a mãe começa a desenvolver doenças durante a gestação e que podem levar ela à morte, se prosseguir com a gestação. Então, perceba que a ciência aqui, nessa situação, ela fala o que é. Ela fala o que é um estupro, ela fala que a mulher está grávida, ela fala que a vida da mãe está em risco. Mas o que eu devo fazer? Uma mãe que foi estuprada, imagina a sua irmã, sua mãe, uma prima sua, enfim, ela foi estuprada e engravidou. O que nós vamos fazer com essa criança? Ah, mas é um inocente. Como é que nós vamos lidar com isso? Vai prosseguir? Não vai prosseguir? Aquela vida representa o quê? Nessas horas nós vamos levar a ferro e fogo o mandamento não matarás? Será que eu não estou matando a mãe e deixando de matar um embrião, produto de um crime, de uma violência? Olha quantas coisas que nós vamos entrar no campo moral e ético, de tudo que eu estou dizendo para vocês, do que deve ser feito, que a ciência não é capaz de responder.
E aí, para você responder tudo isso, você pode não perceber. Mas você, para responder tudo isso, você vai levar em conta toda uma tradição que você está inserido. Seja ela ateísta, espírita, islâmica, cristã, mas existe uma tradição. Existe uma tradição religiosa. Consegue entender agora o conceito de religião que eu quero dizer? Essa escolha não é uma escolha simples. É complicado. E muitas vezes a escolha do paciente que está na minha frente, ela vai contra a minha própria escolha, mas dentro da minha tradição. E qual é o meu papel dentro do meu ambiente médico? Lembra que a medicina, ela está inserida numa esfera civil. Então, eu como médico, eu tenho que respeitar as autoridades civis. Eu não posso sair a torto direito fazendo o que eu bem penso. Eu tenho uma esfera civil por cima de mim. E eu tenho uma esfera moral, religiosa, que está dentro do meu arcabouço de moralidade e dentro do arcabouço de moralidade do paciente e da família do paciente. Situações como essa, a gente vive com relação dentro da própria família do paciente, havendo discussões, brigas. Uma situação que eu não coloquei aqui, mas que eu quero fazer um adendo, é doação de órgãos. Hoje a doação de órgãos, quem decide depois que a pessoa falece, é a família. Não tem aquela coisa, deixa escrito no RG, isso não interessa. A lei hoje fala que quem decide doar é a família. E quantas famílias que discordam em relação a isso? Como que a ciência pode ajudar nesse sentido? Não tem ciência. Nessa situação aí, nós estamos trabalhando com o campo da religião, o campo da moral, da ética, do que deve ser feito, do que nós estamos prescrevendo. No aborto é a mesma coisa. O estupro, as anomalias. E a situação da inseminação artificial? Gente, deixa eu te contar uma coisa aqui, contar um caos, tá? Olha só que interessante. Estou lá no consultório, eu já falei para vocês que eu sou cristão, sou da igreja presbiteriana, e estou lá, chega uma paciente para consultar comigo, amiga minha, médica, ela é pediatra, e ela vai no meu consultório, ela também participa da minha igreja, e ela chega para mim e fala assim, olha, eu já tive 2 crianças através de inseminação artificial, né? E essas crianças são bens, tudo, e eu tenho mais 3 embriões. E eu tenho muita idade já estou com 40 anos, e eu estou numa situação agora que eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu coloco os 3 embriões, só que se eu colocar eu tenho risco de vida, ou eu descarto o embrião, mas se eu descartar, de certa forma, eu estou procedendo ao aborto. E eu vim aqui me aconselhar com você. Moçada, sabe qual foi a minha resposta para ela? Ô, fulana, você me dá um tempo? Que eu preciso estudar, preciso ler a respeito disso, porque eu não sei aconselhar você. E aí, eu não falei para vocês que eu participo lá do grupo, né, do DCH lá, e eu tinha amizade nessa época com o Marcelo Cabral. Mandei a mensagem para Marcelo Cabral, Marcelo, preciso de ajuda dos universitários. Rapaz, me manda alguma literatura a respeito disso, de como que eu posso aconselhá-la. E eu coloquei para vocês aí do lado esses atos do sínodo de 2003, do Christian Reformed Church in North America. Ele é uma norma que foi feita numa reunião do sínodo lá dos Estados Unidos, da América do Norte, tá? E ali tinha um pouco de literatura falando de como que nós deveríamos abordar essas pessoas, como é que a gente conduz o excesso de embriões, essas situações. E nesse caso, o que coloca ali é muito simples. A gente tem que colocar para o paciente que ele tem que tratar os embriões como se fosse um nenê mesmo. E se caso ele não tem condição de seguir, que ele doe esses embriões para uma adoção, para uma outra mulher, um outro casal que não tem condições de ter filhos. Isso existe. Olha que coisa bacana. E você não está procedendo ao aborto. Interessante, né? Bom,
Então, aqui já apresentei uma primeira problemática relacionada a estupro, anomalias e inseminação. Olha só o que o N.T. Wright, que é um pastor anglicano, olha o que ele fala a respeito dessas pequenas decisões relacionadas à moral. Olha que interessante. Ele fala assim: é o que acontece quando alguém faz 1000 pequenas escolhas que exigem esforço e concentração para conseguir fazer algo bom e correto. Sabe como é que chama isso? Isso se chama caráter. Isso se chama você ter uma moral correta, uma virtude. Percebeu? 1000 pequenas escolhas. Veja, todas essas situações que eu coloquei aqui para vocês, seja da situação da mulher que sofreu a violência, né, do risco de morte da mãe, o estupro, ou a situação dos embriões, tudo, toda essa jornada tem várias pequenas escolhas que você tem que ter uma análise moral. E essa moral, quando você trabalha com virtudes, de forma procedendo o que é certo, você acaba chegando num resultado bom e correto. Mas bom e correto relacionado a quê? Olha a era do relativismo aqui imperando. Como é que você vai dizer o que é bom e correto? Mais uma vez, você tem que recorrer ao seu contexto de qual tradição você está inserido. Muito bem. Segundo ponto, no âmbito da prática médica relacionado a má notícia e tratamento de câncer. Olha que interessante isso aqui, moçada. Teodiceia. O que significa isso? Significa o seguinte, ó. Quando eu vou conversar com o paciente, eu vou comunicar para ele que ele tem câncer. Como que funciona isso? Eu simplesmente chego e falo assim, ó, fulano de tal, é o seguinte, nós fizemos aqui os seus exames, você está com câncer de estômago, com metástase no fígado, a doença sua, dos 4 estágios que tem, é estágio 4, o tratamento agora é só paliativo, você vai fazer uma quimioterapia, se o seu corpo aguentar, beleza, se não, realmente o tempo de vida são 3 meses. É assim que se comunica? É isso? Nu e cru assim? A ciência? Não. Tem toda uma abordagem para você se preocupar com o paciente como um todo, é um paciente integral. O médico ele tem uma obrigação biopsicossocial. Então, a preocupação do médico não é só bio, também não é só psico, e também não é só social, é biopsicossocial. Então, a abordagem da má notícia, ela tem que ter toda uma técnica e um cuidado para que você preserve as 3 esferas. Dentro disso, existe um conhecimento do receptor, de como que o paciente recebe essa má notícia. É o que a gente chama de fases de luto. Então, os pacientes, eles desenvolvem, numa primeira fase, uma negação, ele nega a doença, ele nega o que aconteceu. Na segunda fase, ele pode fazer uma racionalização, e tentar achar o porquê do que aquilo está acontecendo, ou ele pode agir com raiva, ou ele pode ir para uma terceira fase, que é a depressão, de deprimir, até que ele pode chegar na fase final, que é a aceitação da má notícia. Falando um pouquinho dessa segunda fase, é da racionalização, é onde entra a teodiceia. A teodiceia é quando o paciente ele começa a fazer aquela pergunta: por quê? Por que eu? Por que aconteceu isso? E aí ele vai para a casa dele, e como todo paciente tem uma religião, ele vai perguntar: por quê? E se ele acreditar em Deus, ele vai falar: por que eu, Deus? E ele começa a fazer um raciocínio. E aí, para ajudar, vem os amigos de Jó, né? Vem os amigos dele que vem falar assim: não, olha só, você tá tendo isso daí porque, olha, você passou muito nervoso, olha, tá vendo? Você não devia aguardar nervoso, olha, virou um câncer em você, não sei o quê. E começa com todo esse caminho que Deus faz para levar você a chegar onde você chegou.
É isso que a gente chama de teodiceia. Veja que nesses momentos que o médico vai fazer a comunicação da má notícia, a gente vive muito isso. Muitos pacientes que passam comigo, né, que me conhecem, né, já paciente antigo, o paciente sabe que eu sou cristão. Não é raro que o paciente chega para mim e fala assim: "Ô Eduardo, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo?" A gente conversa de medicina e religião ali no consultório. Por que eu, Deus? Por que eu, Eduardo? Nossa, não era para ter acontecido isso. Ou então, a pessoa que perdeu algum parente por conta do Covid. Nossa, a minha irmã falou que ele precisava descansar, olha isso, e começa a fazer toda uma justificativa por que a pessoa acabou falecendo. Então, a gente como médico, a gente tem que tomar muito cuidado. Como que você vai abordar isso? A ciência não me ajuda nessa hora. A religião, ela me ajuda no sentido de trabalhar uma empatia com esse paciente, para que eu consiga resgatar ele de uma teodiceia patológica, doentia, onde ele constrói um enredo que Deus está trabalhando na vida dele, trazendo dor, sofrimento. E não funciona assim. Você sabe disso. A gente sabe que enquanto a gente viver, vai ter dor e vai ter sofrimento. Existe uma premissa na medicina que a única certeza que a gente tem quando a gente nasce, a gente vai morrer. Se você tem certeza que você vai morrer, a partir disso você sabe que o seu corpo está em franca degradação. Se está em franca degradação, significa que você está sofrendo. Então a única certeza que existe na medicina é que todo mundo sofre. Mas não é um sofrimento que a gente atribui ao psicológico, mas é um sofrimento biológico. Isso acontece, um sofrimento químico, se você quiser chamar disso. Então, veja, a abordagem da má notícia no ambiente médico, ela envolve muita religião, ela envolve moral, ela envolve ética, como que eu abordo, se é correto, qual a tradição que eu estou inserido para conversar com o meu paciente e qual a tradição que o meu paciente está inserido para eu poder abordá-lo. Outra questão aqui é o tratamento de câncer. Ok, eu falei para vocês, eu tenho aqui um câncer, eu vou fazer cirurgia, quimioterapia, fazer tratamento paliativo. Quando que eu paro a quimioterapia? E aí? Como é que a gente faz? Como é que eu posso agir aqui numa situação como essa? Eu vou continuar fazendo a quimioterapia, mas estou trazendo dor para o paciente. Até quando? Ou a família chega e fala assim: ai, doutor, a gente não queria que operasse. Ele vai sofrer. Mas você sabe, como médico, que aquele paciente, a chance que ele tem é fazendo uma cirurgia. E que às vezes, às custas de um sofrimento, vai trazer melhora. Agora, como é que você lida com essas informações exatas da ciência e toda uma expectativa familiar do paciente? Isso aqui é um diálogo que está acontecendo entre quem? A ciência e a religião. Deixa eu contar um caso aqui de novo, tá? Situação que eu vivo hoje com a minha avó. A minha avó tem 84 anos e eu diagnostiquei um câncer de pâncreas nela. O câncer de pâncreas é um câncer bem agressivo. E eu fiz o diagnóstico, e quando eu fiz o diagnóstico, eu percebi que a doença dela era possível de ser tirada através de uma cirurgia. E que eu conseguiria prolongar a vida dela. Mas o prolongar a vida dela traria algumas consequências na saúde dela, em termos de qualidade de vida. Ela iria mais vezes no banheiro, isso e aquilo, ela teria um emagrecimento grande, aumentaria as dores no corpo do idoso, porque ele emagrece, uma série de coisas. Existe um contexto histórico da minha avó, que ela viveu com meu avô, que ele foi operado de câncer de pulmão 2 vezes, ele optou por fazer a cirurgia, prolongou a vida, mas trouxe muita dor. Muita dor ali na família. E a minha avó que cuidou dele. Quando ela descobriu o câncer, a primeira coisa que ela pediu para mim: olha, se for para me operar e eu ficar no mesmo estado que o seu avô ficou, eu não quero. E aí, gente?
A ciência manda eu operar. A minha avó manda eu não operar. E aí? E a minha escolha? Simples. Para onde que eu apelo? Para a ciência? Ou para uma ética moral dentro de uma tradição? Complicado, né? Depois eu conto para vocês o que a gente fez, tá? Deixar no mistério aqui. O apóstolo Paulo, ele tem uma resposta para isso daqui muito interessante, gente. Olha só o que ele fala. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A gente, quando vai comunicar uma má notícia, quando você vai conversar com o paciente, tem que ter o seguinte o conceito no coração, que a palavra sua como médico, ela pode edificar ou ela pode destruir. Escuta, esse conhecimento que eu estou trazendo nesse quadrinho aqui do apóstolo Paulo, é da ciência ou é da religião? Esse conceito que eu falei, que a sua palavra, ela pode edificar ou destruir, é a ciência que está falando isso para mim? Essa informação é importante na minha prática médica? Com certeza é. Terceiro ponto, falar um pouquinho sobre clonagem. Eu não sei se vocês puderam assistir esse filme. É um filme bem antigo, na época que a Scarlett Johansson, a Viúva Negra, se você assiste Os Vingadores aí, tá? Ela fez esse filme, A Ilha, tá? É onde eles são clones e eles são construídos para oferecerem órgãos para os seus clones, que são os originais, né? São seres humanos de verdade. E eles são todos reservados, eles ficam armazenados, esses clones, eles vivem numa ilha. Só que é feito um ambiente nessa ilha todo imaginário para os clones, para que eles imaginem uma realidade distorcida, que não é verdadeira. Eu não vou falar mais, senão eu vou dar spoiler. Assiste o filme lá que é interessante. Mas aqui o conceito é sobre engenharia genética. Eu consigo construir hoje um ser humano? Onde está a alma? Se eu fizer o clone do Eduardo, tem alma? Ou é só um corpo humano, com células? Como que funciona isso? Tem alma ou não tem alma? Interessante essa pergunta, né? Se você faz uma inseminação artificial, de certa forma, ela não é um clone, mas eu estou manipulando a vida. Concorda? Tem alma ali? Tem alma, não tem? Mas o que é alma? Olha só o que diz o Malcolm Jeeves, que é um cientista, um psicólogo cristão. Ele diz assim, ó, no livro dele, né, Mentes, somos incentivados a reconhecer que o que se refere à alma é a totalidade do ser vivente. Esse é um livro que ele escreveu, que está até na lista lá dos livros do DCH que nós estamos fazendo, que é Mentes, Almas, eu não vou lembrar certinho o nome do livro, está até aqui do meu lado aqui. Mentes, Cérebros e Almas e Deuses. É isso aí. Esse é o nome do livro. E a questão aqui é dizer o que é a alma. E a alma ele vai chegar no final como psicólogo dizendo que é a totalidade do ser vivente. Então, não é uma divisão do que é espiritual e do que é corpo, mas tem uma totalidade a alma, do que compõe a identidade do ego. Bom, dentro disso, eu quero dizer para vocês que hoje a clonagem é proibida, justamente por uma questão de segurança bioética, porque a manipulação de genética hoje ela é bem avançada. Se hoje o ser humano quisesse construir um clone, seria possível, tá? Mas o medo que existe hoje é a falta de legislação de como é que você vai utilizar isso na manipulação de órgãos. Será que é correto eu fazer uma vida? Imagina que eu faço uma inseminação artificial e tiro o fígado para dar para a mãe, e eu mato a criança.
cometa um aborto, cometa um assassinato. Então, isso é algo que fere bastante uma ética, não uma ciência. Percebe? Mais uma vez, dialogando. Próximo ponto. Medicina, fé e evangelicalismo. Por que médicos deixam de acreditar em Deus? Moçada, isso é muito comum, viu, na prática médica. Muitos médicos tornando-se céticos. E aí tem uma dupla responsabilidade. E agora nós vamos entrar no modus operandi conflito, ciência e fé, tá? Por quê? Por causa do seguinte, existe uma tensão muito grande, tá? A tensão é que quando você começa a entrar numa área da ciência e você começa a entender como que as coisas funcionam, tá? Como você vê que cresce uma vida humana, de você perceber que o desenvolvimento de células, ele é algo mais coerente, intelectual, racional, do que algo extraordinário e sobrenatural, tá? Quando você começa a perceber que a evolução, na verdade, ela existe e não é coisa da nossa cabeça, que não é teoria da conspiração. E aí, a hora que você entra no meio evangélico, e o meio evangélico é um meio evangélico com vícios, ou raso de intelectualidade, e você tenta dialogar, e você simplesmente manda, você tem que ter fé, você tem que estudar mais a Bíblia, e você tem que abandonar toda a ciência que você está estudando, isso faz muitos médicos abandonarem a fé. Uma outra situação é o caminho do sofrimento. Muitos médicos, durante a jornada dele como médico e tementes a Deus, sofrem perdas. Não só perdas de pacientes, mas inclusive conflitos dentro de casa, o desgaste da própria profissão, pacientes que acabam sendo, que são perdidos durante a trajetória da carreira e que você entra num conflito muito grande com Deus. Agora vou lá contar mais um caos. Uma certa vez eu operei uma paciente de um tumor de fígado e essa paciente já era minha paciente há muito tempo. Eu já tinha feito 3 cirurgias nela por outros problemas. Operei a vesícula, operei uma hérnia, enfim. A paciente se tornou amiga. E apareceu um tumor do fígado, eu operei ela e já era amigo íntimo da família. E ela faleceu. Moçada, o dia que ela morreu, e eu dei a notícia para a filha dela, chorando, porque ela era também a minha amiga, foi algo muito pesado para mim. A ponto que eu saí dali da UTI, de dar a notícia, e a minha mulher tinha uma consulta com o psicólogo dela, em Bauru. Eu fechei meu consultório, desmarquei tudo, fui para Bauru com ela, e eu fiquei aquela tarde toda lendo um livro do C.S. Lewis que se chama A Anatomia da Dor, que ele vai descrever a dor que ele está sentindo quando ele perdeu a esposa dele. E naquele dia, moçada, o meu castelo de cartas caiu. Eu pensei em abandonar a medicina, que eu achei que eu não servia para ser médico. Olha o caminho inverso. Eu não abandonei Deus. Eu entrei em conflito com ele, mas eu pensei em abandonar a medicina. Perceba que, mesmo nessa situação, meu microfone está desligado? Não, tá Não, normal. tudo certo. Ah, Tudo tá certo. bom, desculpa. Naquele dia, veja que esse conflito me levou a desistir da medicina, não desistir de Deus. Essa interação de fé e ciência, ela ficou conflituosa nesse dia. Às vezes a gente fala assim, abandonou a fé. Eu estava abandonando a medicina, porque eu não servia para aquilo. E aí eu fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. A minha esposa é uma pessoa que Deus usa muito ela para falar no meu coração e a gente chegou num ponto que a jornada da medicina é uma jornada aonde você vira um acompanhante.
Quando eu sou médico de um paciente, depois desse dia, eu entendi que eu sou um passageiro acompanhante do paciente. Eu sou um parceiro de jornada. Esse paciente, ele pode chegar no final da viagem dele, num lugar bem bonito, onde ele se curou, ficou tudo bem, e eu acompanhei ele nessa viagem. Ou ele pode chegar num lugar muito doloroso. E a minha profissão é de eu ficar do lado dele até o final da viagem. Nesse dia eu aprendi isso. Um salto na minha vida profissional. Foi nesse dia que eu deixei de ter a profissão médico e eu passei a entender que eu estava numa carreira médica. Uma outra situação que existe de medicina, fé e evangelicalismo é que pode existir um proselitismo dentro das consultas. Eu posso converter meu paciente, aproveitar aquele momento de vulnerabilidade dele, chega um ateu ali, senta, eu sou cristão, eu chego, começo a trabalhar em cima dele para tentar converter ele, aproveitar aquele momento de vulnerabilidade dele, tudo. Eu posso fazer isso? É ético eu fazer isso? É correto? É o evangelicalismo a qualquer custo? Será que é assim? É assim que nós devemos proceder? Olha como que também nessa situação, nós também vivemos uma questão ética, não só científica. E agora eu tenho que falar aqui do meu Master Mestre Plus, o meu mentor espiritual, Timothy Keller. O Tim Keller, no livro dele, Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, esse livro aqui, ó, ele traz um conceito que cada pessoa, quando está vivendo situações de adversidades, e nesse diálogo de fé e dor, fé e sofrimento, as pessoas têm barreiras intelectuais, têm barreiras existenciais, mas também têm barreiras relacionais. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai discutir, dialogar a fé do paciente em meio a uma doença, porque às vezes a gente quer convencer o paciente no sentido intelectual, de apresentar que a tradição cristã ela é a melhor forma de enxergar a vida, que ela traz mais sentido na vida, no sentido existencial. A gente se esquece que às vezes tem questões relacionais do paciente. Questões, inclusive, do paciente ter frustrações com Deus. E que isso, você não pode abordar isso de uma maneira tão intrometida no momento de consulta. Se você um dia tiver interesse de fazer isso, talvez seja um momento de você fazer isso, mas depois que você já está um bom tempo de jornada com esse paciente, acompanhando ele, suportando as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, e a partir daí, sim, se ele te der abertura para um diálogo desse tipo, não há problema nenhum. Gente, eu já dialoguei com pacientes em situações extremas de dor, mas sempre o paciente tocou no assunto. Sempre ele clamou para mim. Eu nunca passei do limite. Isso é uma questão de respeito. É uma questão onde você, inclusive, você fortalece o seu paciente na jornada dele do tratamento. Você ganha um parceiro de jornada. Mais uma vez, é a ciência e a religião dialogando. Quinto conceito, tô acabando, viu, gente? Conceito de pandemia. Medicina em crise. O que significa isso? Olha só, eu coloquei aqui, ó, saúde pública, meu direito individual, particular, e me esqueço do meu dever coletivo. Quantas pessoas que vocês viram aí boicotando o uso de máscara? Ah, eu não vou pôr máscara. Ah, vá. Ela está pensando no direito dela, mas não no dever dela com relação ao coletivo. E aí, qual que é o resultado? O boom da pandemia. Pessoas que não se propuseram a fazer isolamento e cooperaram para uma piora. E agora nós estamos vendo aí pessoas que se recusaram a ser vacinadas, pessoas que
não estou dizendo aqui de criança e tudo mais, não. Estou falando aqui de adulto, pessoas imunossuscetíveis, que são considerados os grupos de risco aí, que realmente estão relacionadas com os grupos de risco que está ligado não à morte, mas à transmissão da doença, e pessoas se negaram a tomar vacina. Quer dizer, elas acabaram indo contra uma medida pública para melhorar a vacinação do rebanho, do controle da doença de rebanho, que é um conceito médico isso. E aí você leva uma medicina em crise. Uma questão, às vezes, até religiosa, que fez as pessoas não se vacinarem, não usar máscara, por princípios éticos e morais próprios, e acabaram conflitando com a medicina. Aqui, eu vou colocar o slide do nosso professor amado Marcelo Cabral, lá do DCH. Olha só, nós temos aqui a figura do Homer Simpson e do Flanders. O Flanders é o cara super inteligente, é o cara moral, é o cara 10. E o Homer é o burrão, é o cara que não tem muita moralidade, que faz as coisas do jeito que ele quer. Então eu tenho o Flanders, que é o cara virtuoso, e o Homer, que é o estúpido. Veja que dentro dos vícios, eu tenho do lado esquerdo aqui nosso, eu tenho aqui relacionado a vícios intelectuais, que está relacionado aí ao efeito manada, o viés grupal, esse lance da superconfiança. E eu tenho aqui do lado da direita, que é o que eu quero chamar mais atenção, esses vícios responsabilistas, que estão relacionados à moral, a arrogância intelectual, a pessoa que é mente fechada, que não aceita a opinião de ninguém, pessoas que têm preguiça intelectual, ou as pessoas que são otimistas demais, que é esse wishful thinking, né? Enfim, onde eu quero chegar com esse slide? Por que eu estou querendo abordar esses vícios morais? Porque são esses vícios morais incentivados por uma teologia, por uma ideologia do ego narcísica, pensando simplesmente no eu, é que levou a gente a experimentar uma piora da pandemia, uma medicina em crise, de profissionais da saúde que simplesmente fazem uma live e saem opinando, colocando o que é a opinião dele, o que ele acha, mas assim, o nível de evidência para quem está acostumado às áreas de saúde, sabe o que é nível de evidência a opinião de especialistas. Não é trabalho randomizado, controlado e tudo mais, baseado em coisas que realmente estão sob supervisão para evitar vieses. Então, é isso que nós vivemos. A questão ética e moral influenciando, mais uma vez, a parte médica, da prática médica. Penúltimo ponto. Doença, fé e cura. Na saúde mental, ou seja, numa depressão, até onde eu estou deprimido por falta de fé e até onde eu estou deprimido por uma doença? Quem de fato cura? O pastor fazendo oração, a igreja, o pessoal todo mundo junto? Ou uma fluoxetina, uma venlafaxina, um antidepressivo? Quem cura? Até que ponto é a minha falta de fé? Até que ponto eu estou doente? Cara, gente, isso é muito comum no consultório. Muita gente entrando em conflito. Pessoas que estão vivendo doenças psicológicas e achando que estão doentes na alma, no espírito, que estão com falta de Deus e tudo mais. Tem que tomar muito cuidado com isso. Pessoas que ficam protelando buscar tratamento. E ao contrário, outras que estão doentes começam a enxergar o diabo, o demônio. Complicado isso, gente. Então, eu trago aqui a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Olha só o que ele coloca. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor.
Se você não entendeu muito esse texto, eu vou traduzir para você. Aqui nesse texto ele está falando assim, ó. Se tiver alguém doente, que está com ferida, joga azeite, que era um remédio naquela época. Então ele está falando assim, ó. Se tiver alguém doente, trate ele. Mas ore também. Então as duas coisas, elas andam juntas. Eu nunca vou esquecer o testemunho do meu sogro. Meu sogro passou por uma depressão e teve pânico, tudo, precisou tomar remédio. E ele é uma pessoa extremamente religiosa. E ele chegou, uma vez eu fui na cozinha, ele estava com o comprimido na mão assim, ó, e assim, ó. Amém. Falei, seu Nenê, o que o senhor está fazendo? Eu estou orando aqui pelo remédio, para Deus usar o remédio para cuidar da minha saúde. Conseguiu entender o texto que eu pus aqui? Percebe como a minha religião e a medicina, elas estão conversando nesse testemunho? Se você está deprimido, se você está passando por um problema de fobia, alguma doença, ou pessoas que estão com câncer e que acham que foi lá no culto da cura e o cara jogou água benta, curou, tudo. Não há problema nenhum você ter uma relação sobrenatural, transcendente com Deus, relacionando a sua doença. Mas use dos recursos que Deus criou para cuidar da sua doença. Último ponto, moçada, e aí nós vamos abrir para perguntas. Mapeamento genético e prognóstico. Hoje, eu não sei se você sabe, mas nós temos condições já de você mapear o seu DNA. Você pega o seu exame de sangue, manda lá para os Estados Unidos, tem alguns laboratórios lá, que eles fazem o mapeamento dos seus genes e devolve com as porcentagens de doenças que você pode desenvolver durante a sua jornada de vida. Então, você tem lá um relatório enorme falando, olha, a chance de você ter Alzheimer é de 30%. A chance de você ter câncer de estômago é 10%. A chance de você desenvolver pressão alta é tantos por cento. Aí, olha só que interessante. Estou eu numa aula de disciplina lá de doutorado e tendo uma aula de bioética. Aí a professora pega e faz a seguinte pergunta. Imagina que você fez esse exame. Você acha que você tem direito de saber o resultado desse exame seu? Ou esse exame diz respeito só ao médico? O paciente tem direito de saber o resultado? E aí, gente, nessa aula só eu era médico. O resto do mundo era de outras áreas. E aí todo mundo falou, tem direito, tem direito, tem direito. Chegou na minha vez, eu falo, depende. Nossa, aí deu um rebuliço. Mas por que depende? É direito a gente saber o resultado, tal. Aí eu virei e falei assim, vamos supor que você leve o seu pai numa consulta comigo e ele fez uma endoscopia e eu descobri que ele tem câncer de estômago. Fase terminal. Não vai ter nada para fazer por ele. Tá? E aí você sabe que seu pai é uma pessoa meio pessimista, que se falar isso para ele, ele vai se entregar e vai definhar. Você conta para ele ou não? Aí um monte de gente na classe fala assim, não vai contar, ele vai se entregar, tudo então. Mas não é direito dele saber? Onde que eu quis chegar com essa minha forma de argumentação? Antes da gente falar o que a pessoa tem, o que é, o que a ciência está dizendo, eu preciso ter uma avaliação se eu devo falar. Se eu posso prescrever esse resultado para a pessoa. Porque eu preciso conhecer qual é a estrutura psicológica dela, a estrutura familiar, uma série de fatores que estão por detrás para você avaliar e saber dizer para esse paciente o que ele suporta ouvir, lidar. Não é tão redondo assim. Não é tão ciência assim. Tem um pouco de moral, de ética, de religião por trás disso. Ok? Enfim, gente, eu vou falar aqui as palavras do professor Roberto Covolan. Isso daqui fui eu que escrevi, tá certo? Mas eu trouxe o professor Roberto porque ele trouxe um conceito para a gente, nas aulas de física quântica, do NIODA, a ação divina objetiva não intervencionista.
que significa isso? Olha só a frase. O mapeamento genético é a física quântica da medicina, pois ali nós lidamos com verdades incertas. Vamos traduzir isso para vocês? Na física quântica, quando você analisa uma partícula quântica que você quase não enxerga, e você quer falar para ela onde aquela partícula está localizada, você não consegue falar com certeza onde ela está localizada. Por quê? Porque para você enxergá-la, você tem que fazer aquela partícula trombar com um fóton. É uma partícula de luz para você enxergá-la. Só que na hora que ela interage com aquele fóton, ela muda a direção. Então você já não tem mais certeza de onde ela está. Você sabe de onde ela estava. Interessante isso, né? E tem uma série de reações nessa física microscópica, quântica, que são incertas. E que muitas incertezas eles atribuem a essa ação divina objetiva não intervencionista, que é um conceito que acho que você deve ter ficado bem confuso, né? Mas eu não posso desenvolver agora, senão vou gastar a aula toda aqui. Onde eu quero chegar? O mapeamento genético, ele traz porcentagens, mas não é certezas. Você imagina se você fez um perfil desse e fala que você tem 20% de chance de ter Alzheimer. A primeira chave que você esqueceu na sua casa e saiu para trabalhar, você vai achar que o Alzheimer começou a acontecer. Percebe? Que não é tão certeza assim. Então, mais uma vez, esse tipo de conceito do que você vai ter, do que não vai ter em termos de porcentagem, nem sempre é algo que você pode ter acesso. Terminando, gente, como síntese dessa aula, eu quero apresentar para vocês aqui que a fé e a ciência, elas têm que ter esse pêndulo no meio. Eles têm que ter esse equilíbrio, aonde, se eu for uma pessoa com muita fé, e tudo é Deus, e nada é a medicina, eu vou ficar ali na vermelhinho, da esquerda. Se eu acreditar só na medicina, e não acredito nada em Deus, tudo é ciência, eu vou ficar mais à direita aqui. O médico cristão ele tem que estar bem no meio. Como assim? Agora eu estou falando aqui na minha realidade, na minha tradição. O Eduardo Pracucho, eu sou um médico cristão. Eu estou inserido numa moral, numa ética de uma tradição cristã. Para mim, na minha tradição, se eu tiver o olhar muito forte na ciência, eu tenho que lembrar que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada vai te adiantar. Não basta simplesmente ser um cientista. Tem algo a mais aqui. Tem que ter uma frônesis para eu poder fazer a minha ciência. E ao mesmo tempo, se eu for uma pessoa fervorosa, e tal, mas eu também tenho que lembrar que eu tenho a ciência de Hipócrates, a parte médica, que ela me leva a curar quando possível, aliviar frequentemente, mas consolar sempre. Gente, eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisinha aqui nesse diálogo e estou parando minha apresentação e estou abrindo aqui para perguntas. Nossa, Eduardo, eu ficaria aqui até meia-noite ouvindo, e você falando até 1 hora da manhã, por causa do fuso horário, né? Fantástico. Nossa, maravilhoso o caminho que você percorreu e você acabou se colocando ali naquela perspectiva do médico cristão como intérprete, É isso aí. né? Eduardo, o que eu vou começar aqui, mas olha, gente, podem abrir os microfones e conversar com o Eduardo mais um pouquinho, já que ele lá para ele já são 9h44, né? Mas a gente vai aproveitar um pouquinho dele aqui. Meu tempo é de vocês, viu, gente? Olha aí que bacana. Por que a nossa formação profissional
não contempla boa parte do que a gente está discutindo aqui, Eduardo. Bom, o que eu penso é que a gente precisa olhar um pouquinho na história, né? Como você mesma disse na sua aula, Elaine, eu acho que nós vivemos ainda alguns mitos dentro da universidade, né? A gente ainda vive uma relação muito conflituosa de fé e ciência. A verdade é essa, né? Em qualquer lugar, a gente pode andar no curso da medicina, no curso da química, no direito. Quando você fala a palavra religião, as pessoas não entendem que religião não está relacionado só com igreja, mas está relacionado com crenças. E essas crenças, elas envolvem uma moralidade, uma ética e outros conceitos que a gente não falou aqui sobre o que é beleza, o que é verdadeiro, né? Então, tem muita coisa que está em volta. E eu acho que hoje, por conta dessa história que a ciência percorreu, de demarcar território, que a gente já estudou isso, tudo, a gente vê que hoje no ambiente acadêmico, você falar de religião dentro da faculdade é uma maneira de você acabar sendo menos intelectual. Então, eu acredito que é por isso que não tenha esse diálogo. Por isso que só vai ser possível a gente quebrar esse paradigma se cientistas cristãos derrubarem esse muro. Tem um filme do Brad Pitt, né? As meninas gostam dele, hein? Tá? Então, tem um filme que ele é um gerente de esportes de um time de beisebol. O nome do filme é O Homem que Mudou o Jogo, né? No título em inglês é Moneyball. E nesse filme, no finalzinho do filme, só contando a resenha, ele começou a contratar jogadores de beisebol, tá? Baseado nas estatísticas de cada jogador. E no final do filme, o time dele teve um ótimo resultado. E ele é chamado por um grande dono de um time, e ele tá meio desacreditado, porque ele acha que não deu certo, e o cara falou assim: olha, aquela pessoa que derruba um muro sempre toma mais pedrada. Então, por que eu estou contando isso? Porque nós, que somos cientistas cristãos, inseridos aqui no meio acadêmico, no meio universitário, na hora que a gente trouxer essas primeiras jornadas, esses primeiros diálogos, não adianta esperar que o pessoal vai vir com confete. Que não vai. Vai tacar pedrada, não vai ter um olhar tão muito adequado. E aí que vai uma crítica agora também para o outro lado. Que quando você levar a ciência para dentro da igreja, não pensa você que o pessoal vai estender o tapete vermelho e falar: ah, que bom que você veio falar de ciência aqui da igreja. Porque também não vai. Então, nós que somos aqui os primeiros, né, as premissas, né, as primícias, né, na verdade, eu acho que nós vamos sofrer bastante, porque nós vamos ter que derrubar um muro bem grande. É esse muro que está no lugar do intérprete, que está impedindo que haja uma comunicação. Verdade, porque o nosso desafio é tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente da Eclesiástico, né? igreja, eclesiástico, né? Que também precisa se entender como um ambiente intelectual. Justamente. Né? Não é porque a gente tem fé que a fé é esvaziada da intelectualidade, da razão. E a gente viu muito isso no nosso curso, né, Elane? Principalmente agora nesse último módulo da História Natural, né? Onde nós somos obrigados a ter um olhar um pouco mais arqueológico e um olhar, inclusive, hermenêutico e exegético para as escrituras na interpretação de Gênesis 1 e 2. Exato. Né? Então, se a gente não se propuser a ter uma mente aberta, olha aí mais uma virtude, né? Para poder ouvir
o que os estudiosos do Antigo Testamento, do hebraico, têm a dizer, dos arqueólogos, tudo, talvez a gente não vai poder ter uma visão da Escritura dinâmica. Porque muitas vezes as pessoas acham que o entendimento que nós temos hoje da Escritura, ele é estacionário. Veja, não é que nós estamos reinterpretando a Bíblia, ressignificando, ou algumas heresias como foram faladas aí há pouco tempo por alguns pastores, que nós temos que retraduzir a Bíblia e tudo mais. Não, não é isso. Mas é que a gente tem que realmente contextualizar, nós temos que buscar o rio cultural da escrita da escritura, trazer para o nosso tempo, buscar a essência do que está sendo construído. Eu acho que isso é um processo dinâmico e que as igrejas vão precisar também trabalhar isso. Isso aí. Alguém gostaria de fazer uma interação aqui com o Eduardo? Alguma pergunta? Deixa eu olhar no chat aqui que eu nem olhei. Parabéns, parabéns pela apresentação. Mas vamos lá, gente, aproveitem, porque é difícil tirar o Eduardo da rotina dele. Eu quero saber o seguinte, qual que é a formação do pessoal que está participando aqui com a gente? Se vocês quiserem escrever no chat aí. Enquanto eles escrevem ou alguém resolve falar aí, Eduardo, o nosso grupo FECIE de estudos aqui é um grupo muito diverso. Eu tenho no grupo a Ana Paula, que é professora de Química da Educação Básica. Ela fez Química aqui na mesma universidade que eu, né? Foi minha orientanda de mestrado. Tem o pessoal da Biologia. Olha aí, o Heitor é da Economia. O Adão é professor de Química e Biologia. A Mariana é Química, mas tem biólogos. Tem o pessoal da Filosofia. Tem o pessoal do Direito. É um grupo bastante heterogêneo, de formação e de níveis diferentes também. A Suzy é formada em Química, bacharel, fez teologia também e é mestre fresquinha também agora em ensino de ciências. E tem o pessoal que é graduando, tem o pessoal que já é mestre e tem doutores no grupo também. Então, assim, por isso que os temas que a gente discute aqui durante o ano tem que ser bem diversos, né? Porque os interesses são muitos. Esse grupo, ele é formado só por cristãos ou não? Não. Não é formado só por cristãos, ele funciona também como um projeto de extensão aqui na UFMT. Ótimo. Então, para os alunos, isso é bom e especial, porque eles recebem um certificado de participação, né, com computa carga horária para eles, como participação de extensão. E eu não tenho também somente cristãos evangélicos dentro do grupo. Aliás, tem gente que não é cristã no grupo estudando com a gente também. Isso Tem é gente, muito bom, viu? Isso é tem muito bom para a católico, gente fica mais rico, né, a discussão, muito, né? fica muito rico. Senão Tem a gente começa a católico, tem ter, é isso aí, Ana Paula, pluralidade, diversidade, total. Porque eu vou dizer para você, viu? Nós evangélicos, nós temos cristãos, nós temos muitos pontos cegos, sim, né? Que às vezes a gente começa a achar que nós somos os donos da verdade e a gente não pode esquecer de uma graça comum presente no mundo e que muitas vezes a gente não acessou e que outros acessaram. e esse é um desafio grande que a gente tem, né? É. Muito Agora, uma grande. outra pergunta, né? Para o grupo aqui, para que todo mundo pense, tá? Porque quando eu preparei essa aula, é engraçado, eu perguntei para 3 pessoas que não são médicas o que eles gostariam de ouvir sobre o diálogo da ciência, da medicina e da fé. E uma das pessoas foi minha esposa, né? E, nossa, a pior coisa foi fazer a pergunta para ela, viu? Porque ela me encheu de coisa. Se ela se deixasse fazer a aula do que ela queria,
e eu ia ficar até realmente às 3 da manhã aqui falando, né? Mas eu acabei numerando 7 aí para a gente poder ter um arcabouço. Mas uma coisa que eu gostaria que cada um pensasse, uma coisa que eu gostaria que cada um pensasse. Alô? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim, Ah, tá. sim. É sobre essa questão da tradição, viu? Nem sempre as pessoas enxergam religião da forma como eu trouxe na aula, sabe? As pessoas acabam enxergando só como uma crença sobrenatural e tudo mais, mas elas não acabam pensando que elas são, de certa forma, indivíduos inseridos numa tradição. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o grupo aqui. Vocês conseguem reconhecer quais as tradições que vocês estão inseridos? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a gente está inserido em mais de uma tradição. Vou dar um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Eu estou inserido numa tradição das práticas médicas. Eu tenho uma tradição médica. Então, por exemplo, eu estava no curso lá do DCH e eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas nessa coisa da pandemia, tudo. E assim, gente, quando você vai conversar sobre pandemia, sobre informações, e aí todo mundo tem acesso à informação hoje. Então, você vai opinar sobre o coronavírus, sobre vacina, sobre máscara e qualquer outra coisa, todo mundo é cientista nessa hora, porque você lê um artigo científico, você assistiu uma palestra, pronto, eu já posso opinar. Ah, porque tal artigo, tal autor, tal isso, pronto, dei minha opinião e eu não sou médico. Só que quando você faz essa leitura, você está fazendo essa leitura fora da tradição médica. Você não faz uma leitura com a cosmovisão médica, com uma tradição do como que pensa um médico. Você vai fazer de acordo com a tradição de um economista, de um químico, de um estatístico, de um professor. Então, exato, exato. Na metáfora dos óculos. Então, quando você vai fazer essa leitura de todas essas informações do coronavírus, segundo uma tradição médica, o seu entendimento é totalmente diferente, porque você consegue enxergar, por exemplo, vieses, vícios de alguns autores, alguns conflitos de interesse que estão presentes, Sim. informações que se tornam informações científicas, mas que elas vão contra ensinamentos básicos da ciência. Entendeu? Quer ver? Um ensinamento básico, gente, ó, básico. O conceito básico de vacina. Você pega um vírus, mata ele, coloca ele morto dentro da outra pessoa para você produzir anticorpo. Esse é o método mais seguro de fazer vacina. E aí a gente pega a Coronavac, que é uma vacina que foi feita desta forma, e a gente taxa ela como uma vacina porcaria. E tem um monte de artigo falando sobre isso, que vai contra o ensinamento básico. Então, a pessoa que é médica, que está na tradição médica e vê essas informações, você sabe o porquê que tem uma eficiência maior das vacinas de RNA, mas tem uma série de desvantagens relacionadas a ela, a tal ponto que você não está vendo outras ondas acontecendo com a variante Delta no Brasil e você está vendo outras ondas de Delta acontecendo na Europa. Por quê? Porque no Brasil se ofereceu muita Coronavac e na Europa não. Então, tem muita informação que da tradição médica você consegue ter isso, mas isso não está escrito no papel. É complicado. Da mesma forma que se a gente começar a conversar sobre assuntos de química aqui, o Eduardo vai ficar com uma visão restrita, com 1 milhão de pontos cegos. E como a maioria de vocês aqui trabalha na área de química, vocês estão inseridos numa tradição da química. O modo de pensar de vocês
É um modo químico, entre aspas, de pensar. Sim. É diferente. Então, isso é uma tradição. E tem a tradição também religiosa sua, seja ela católica, evangélica, espírita, ateia. Inclusive, assim, eu falei, o ateísmo, ele é uma religião, Sim. porque ele vai ter algumas premissas. Então, o que que é essa religião? O que que nós estamos falando aqui? Por exemplo, eu sou ateu. Então, o que é certo e o que é errado, ele se baseia em quê? Onde está o seu referencial de certo e errado? Você tem que estabelecer. E aí, dentro da tradição ateia, do ateísmo, o estabelecimento de certo e errado, ele está muito vinculado ao seu contexto civil, social, histórico, e começa a imperar um relativismo. Você sofre mais consequências do relativismo do que alguém que, de repente, está inserido numa tradição espírita, por exemplo. Deu para entender? Sim. Deu para entender. E muita coisa para a gente pensar, né, Eduardo? Muita Com coisa para a certeza. gente. As nossas crenças influenciam nossas escolhas, trabalhos, relações interpessoais. É isso aí, Ana. Isso mesmo, Ana. Eduardo, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigado você, Elane. Vou convidar você para vir no grupo de estudos, né? Opa, Será um prazer ouvir você mais um pouco, ouvir você novamente. obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Tenho certeza que quem não esteve aqui vai sentir. Eu vou fazer o sorteio. Não sei se você conhece, Eduardo. Conhece? Eu não estou vendo a sua imagem. Você não está vendo a minha imagem? Ué, Só eu que não estou vendo? Eu tô vendo. minha câmera está aberta. Ixi, então será que deu pau aqui no meu? Talvez você tenha clicado para fixar a sua imagem. Ah, pode ser. E como é que desclica? Tá, eu vou fazer de outro jeito aqui. Só que eu acho que eu não tenho aqui no grupo presente nenhum médico. Eu acho que eu vou mudar o livro. Eu vou sortear esse aqui, ó, Cristãos em Babel. Ah, agora sim. Agora eu estou vendo você aqui na minha imagem do meu celular. Ah, e agora eu tô vendo dois Eduardo, fez o clone aí. Ah, deixa eu tirar o vídeo de um aqui. Não, tudo bem. Ok. Eduardo, fala o número de 1 a 10. A Ana, que estava fazendo os sorteios para nós num aplicativo, como ela não está aqui agora, fala Tá. o número de 1 a 10. Número 7. Número 7. Ana Paula Nóbrega. Uhul! Uhul, Ana, você ganhou este livro aqui que você pega comigo depois. Tá bom? Estou combinando com todo mundo que ganha os livros pegar comigo lá na UFMT. Aí a gente combina depois. Tá? Eduardo, de novo, muito obrigada pela sua presença, sua participação, sua palavra aqui na nossa primeira jornada. Estou encerrando a gravação aqui.